A paz, amadas, aqui quem vos fala é a pastora Edna, da Igreja Cristo Restaura. Eu estou muito feliz por este convite, por poder participar desse grupo de oração neste momento, um momento difícil, um momento de crise, um momento onde a nossa nação atravessa dias difíceis. Mas Deus tem levantado mulheres neste tempo, mulheres escolhidas para a glória dele. E é necessário nós entendermos o que nós estamos fazendo na terra. Você não é obra do acaso, você está aqui neste mundo para refletir a glória de Deus. Eu quero começar lendo junto com você no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Se você puder pegar a sua Bíblia, eu vou ler capítulo 29 de Jeremias, o verso 11. Eu vou ler só o verso 11, mas você pode ler depois todo o contexto. Diz o seguinte, o verso 11: Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Este é o nosso Deus. Ele não colocou você neste mundo por acaso. Ele não colocou você neste mundo só para sofrer. De repente você olha para trás, olha a sua caminhada, a sua trajetória e diz: nossa, parece que só tem luta, só tem dificuldade. Não é assim. Deus tem um propósito eterno para a sua vida, em especial como mulher. Ele nos escolhe de maneira diferente. E nós, mulheres, precisamos entender o que está acontecendo neste tempo. Para que fomos chamadas, amém? E é difícil falar de mulher e não nos lembrarmos das mães, das esposas, das filhas, das sogras, das tias e da mulher de Deus que entende o propósito de Deus neste tempo. E esta é você. A Bíblia atribui a nós um valor incalculável quando cumprimos nosso papel como mulheres. A Bíblia nos compara a joias preciosas que muito excede o seu valor aos de rubis. Você é mais preciosa do que um rubi. O valor da dignidade de uma mulher, do amor, da humildade, sendo coluna de sustentação do lar na oração, você é escolhida para isto, gerando alegria mesmo diante de dificuldades. E a mansidão, que nós não podemos esquecer, não pode faltar mansidão, porque não tem nada pior do que uma mulher rancorosa, uma mulher que faz tudo no grito. E hoje eu quero te lembrar de algumas mulheres da Bíblia que cumpriram o propósito de Deus, algumas delas usadas no ministério da maternidade. E eu quero citar algumas delas. Nós temos um exemplo de mulher que não desistiu do propósito. Essa é Joquebede. Você já ouviu falar? Ela é mãe de Moisés. Ela recebe uma tarefa muito difícil, muito árdua. Ela vivia como escrava. E aí nós vemos que, como escrava, chega um tempo que o faraó lá no Egito resolveu exterminar os homens, os garotos, os meninos que nascessem, para destruir uma geração inteira. E neste contexto difícil, ela engravida. E eu fico pensando que Joquebede escondeu a gravidez dela. E depois que nasce, ela conseguiu esconder também por mais 3 meses aquele bebê. Só que aí então, ela precisou prepará-lo e preparar-se para se separar dele. Que coisa difícil, que renúncia se separar de um bebê com 3 meses. Joquebede escondeu o menino que tinha um decreto de morte sobre ele, porque a ordem do faraó era para matar. Ela se coloca entre ele e a morte. Ela se coloca entre Moisés e a morte, dizendo: se for necessário, morro no lugar dele. Por isso, amadas, nós podemos entender um pouquinho do que é o amor de mãe.
E é interessante que o amor de mãe é o que nós temos assim mais próximo do amor de Deus para conosco, porque Deus tem um amor para nós, um amor sacrificial. Jesus se entrega em sacrifício na cruz por mim e por você. Agora eu gosto de olhar para a cena desta mulher de Joquebede colocar esse bebê num cesto entre lágrimas e entregar para um futuro desconhecido num rio caudaloso. Eu imagino a cena quando ela entrega para Miriam aquele cesto. Eu tenho a sensação que ela entrega e ela se prostra rapidamente em clamor a Deus pelo futuro daquele pequeno. Agora olha para isso, minha querida, e veja quanta renúncia de uma mãe, Joquebede, para formar um Moisés. Pensa nisso. Quanta renúncia de Joquebede para formar um Moisés, para levar o Moisés até onde ele chegou. Ela abre mão do filho no momento que entrega para ser deixado no rio Nilo, mas ela não abre mão do propósito. Ela continua vigiando, ela manda a filha observar a caminhada do filho até onde iria aquele cesto. Eu não sei quanto a você, o quanto você tem renunciado como mãe para formar um servo ou uma serva de Deus. Quantas horas você tem perdido de sono para formar um servo ou uma serva de Deus? Agora eu pergunto algo: que tipo de mulher nós precisamos ser? Que tipo de mãe? Nós precisamos ser mulheres e mães que refletem a glória de Deus. Provérbios 31 nos dá um exemplo interessante, que a mulher que teme ao Senhor, ela pode dar aos filhos o que Deus planejou para eles. Porque os nossos filhos, quando vêm a este mundo, não vem só aquele pacotinho bonitinho, enfeitadinho, cheirosinho. Eles vêm com um propósito de Deus. O próprio Criador se encarrega de formar este bebê no ventre de cada mãe, e ele já vem com um plano eterno de Deus. Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender o que Deus tem para nós neste tempo. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, uma outra escrava que teve um bebê também de forma diferente de Joquebede, mas também com muita dor, muita renúncia. Agar era uma escrava e ela não tinha escolha. Qual seria a função? Qual era o propósito de Agar? Gerar um filho para partilhar com a sua ama Sara, que era estéril. Só que ela não podia se envolver num sentimento de amor pelo pai da criança. Sem escolha, ela era escrava e ela tinha que obedecer. Somente porque era escrava e seu ventre era saudável. Mas todas essas condições desfavoráveis não a fez deixar de amar o fruto do seu ventre. Ela amou Ismael com todas as forças. Ela com certeza nutriu um sentimento de maternidade inigualável. Porque no momento da dificuldade, no momento do problema extremo, quando ela foi despedida por Abraão e começou a caminhada pelo deserto, faltou água, faltou alimento. E ela deixa o filho, que já era um pré-adolescente, num lugar esperando que ele morresse, porque não tinha outra maneira de acontecer algo ali. Só a mão poderosa de Deus. E ela deixa ele longe dela para não vê-lo morrer. Isso também é amor. Mas Deus, naquele momento, ele não olhou para o problema em si. Ele olhou para o coração de uma mãe desesperada e ele atendeu ao choro daquele menino, abrindo um oásis no deserto para saciá-los.
Deus não olha para o coração, para a condição de uma mãe. Ele olha para o coração de uma mãe. E nós vemos ali o milagre acontecendo. Amadas, é tempo de milagre. É tempo de buscarmos a presença de Deus de uma maneira especial. Deus tem algo para realizar nas nossas famílias. Muitas vezes nós ficamos questionando: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Eu não sei qual é a chamada de cada uma de vocês, mas de repente a sua chamada está exatamente em fazer dos seus filhos obreiros na casa de Deus, servos na casa de Deus. O que nós mais temos visto hoje, quando os filhos chegam em determinada idade, eles não têm mais amor pelas coisas de Deus. E nós, infelizmente, nós somos culpados disso, porque nós não entendemos o propósito de Deus, não buscamos com afinco o propósito de Deus, e aí o inimigo vai ganhando espaço, vai tirando proveito de uma situação. Não deveria ser assim, minha amada. Nós deveríamos clamar a Deus. Eu vejo um exemplo aqui muito interessante de uma mulher que um anjo aparece para ela. A Bíblia nem fala o nome dessa mulher, mas um anjo aparece para ela e diz que ela teria um filho diferente. De repente, o desejo dessa mulher era muito grande pela maternidade. E aí o anjo vem falar com ela. E quando o anjo chega, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: tu és estéril, você não teve filho, como se ela não soubesse. Mas na verdade, quando ele fala isso, ele está curando o emocional daquela mulher. Ele sabia exatamente a dor dela, o sentimento dela de não poder gerar um filho. E quando ele vem e declara: tu és estéril, é como se ele dissesse, e aliás o texto fala isso: tu és estéril, não geraste filho, contudo darás à luz um filho, e ele será consagrado a Deus como nazireu. Deus aproveita esse momento, vamos chamar aqui até de maldição, porque naquele tempo uma mulher que não engravidava, ela estava debaixo de maldição, era assim que consideravam. Deus aproveita isso para transformar em bênção, para escolher alguém especial para trazer a este mundo. E ele usa quem? Esta mulher, que a Bíblia só chama ela de esposa de Manoá. E eu vejo algumas coisas muito lindas nessa passagem na Bíblia, porque o marido dela, ele não tinha conversado com o anjo, ele não sabia. Ela tentou explicar como seria esse filho, mas ele fica curioso, ele vai orar e ele fala: Senhor, vem de novo, eu quero conversar com o Senhor, eu quero entender o que nós temos que fazer com este bebê quando ele chegar. Amados, imagine os casais hoje tão preocupados quanto este homem em entender qual é o propósito dos filhos. Olha, seria algo assim tão tremendo. Deus agiria na vida das famílias de uma forma poderosa, né? Nós seríamos mais confiantes do futuro dos nossos filhos, porque teríamos a certeza de que eles seriam o que Deus falou que eles seriam. Então, é interessante a atitude de Manoá. Só que um detalhe que esse anjo fala para essa mulher quando ele vem, ele pede para ela se santificar antes de que o ventre dela fosse ocupado por Sansão, que essa mulher seria mãe de Sansão. E o anjo pede para ela se santificar, pediu para que ela não comesse nada que viesse da videira, nem uva, nem vinho, nem suco de uva, nada. Ela não podia beber bebida fermentada e nada impuro. E aí depois ele fala dos cuidados que ela deveria ter com o seu filho. Interessante, primeiro ela precisou se santificar. Amados, é tempo de nós entendermos o propósito de Deus na vida da nossa família, dos nossos filhos. E às vezes eu estou falando com mulheres que eu não as conheço. Às vezes você diz: eu nem me casei, ou não vou me casar, ou não posso ter filhos. Amados, quando Deus exige de nós mulheres que cuidemos de outras pessoas, pode ser filhos,
pode ser netos, pode ser amigos, vizinhos, colegas de trabalho, porque quando Jesus ressuscita, que vem dar as últimas ordens para os seus discípulos, ele disse para eles: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não sei para quem Deus te chamou, para que tipo de pessoa Deus te escolheu, mas não feche os teus olhos a tudo que estiver à sua volta. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus, de levar pessoas a conhecer a Deus de forma mais perfeita possível, porque nós somos responsáveis pela propagação do Evangelho das Boas Novas, esse Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que dá nova vida. Ele dá vida abundante, como diz lá em João 10:10, vida abundante e depois vida eterna. Não tem nada melhor do que isso. Neste momento, queridas, eu quero orar pela sua vida, clamar a Deus para que Ele esteja conduzindo você ao centro da vontade dEle. Deus é poderoso, amoroso, fiel, um Deus santo que tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos e receba essa oração no seu coração. Senhor, eu te louvo neste momento, eu te engrandeço. Pai, eu não conheço essas mulheres, mas eu conheço o Senhor. E eu sei que o Senhor sabe, cada uma delas, o que elas necessitam neste momento, do que elas estão, Senhor, desejosas neste momento. Qual é a necessidade real das tuas filhas, Pai? Que o teu nome, Senhor, possa ser engrandecido através de cada uma delas, que elas possam refletir a tua glória, Pai, e que elas possam, Senhor, entender o teu propósito para este tempo na vida delas, que elas não estejam preocupadas, ó Pai, com coisas inalcançáveis, Pai, porque muitas vezes a nossa mente é levada a nos preocupar com coisas que não há necessidade de nos preocupar. Mas coloca, Senhor, no coração de cada uma o teu querer, a manifestação do teu poder, a ação do teu Espírito Santo. Que estas mulheres, Pai, sejam cheias do teu Espírito Santo e propaguem, Senhor, a tua palavra por onde elas andarem. Em nome de Jesus eu te peço que não escape, Senhor, do alcance delas nenhuma pessoa que o Senhor já colocou junto delas, em nome de Jesus, quer sejam esposos não convertidos, filhos não convertidos, parentes não convertidos, seja quem for, o Senhor é poderoso para restaurar, para libertar, para dar vida nova. Em nome de Jesus eu te peço, continua com as tuas mãos estendidas, Pai, trazendo a tua bênção, o teu agir e as tuas maravilhas sobre cada uma destas mulheres, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada uma de vocês, amadas. Beijo no coração.